Queridos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, e no livro de Romanos, no capítulo 16. Desses dois capítulos a gente vai ler no primeiro capítulo de Marcos, o capítulo 15, um versículo. E posteriormente no livro de Romanos, capítulo 16, iremos ler um versículo também. Amém? Marcos capítulo 15, versículo 21. Romanos capítulo 16, versículo 13. Amém? Todos acharam? Ok. A palavra do Senhor diz o seguinte, capítulo 15 de Marcos, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Vamos para Romanos agora, o capítulo 16 do livro de Romanos, versículo 13. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te somos gratos e pedimos agora, ó Deus, que de uma maneira graciosa o Teu Espírito Santo possa falar os nossos corações. Se conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, amado. Querido, essa palavra que nós lemos agora, se você tem a curiosidade, depois você vai encontrar essa mesma frase no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 26, e também em Mateus, capítulo 27, versículo 32. E eu gostaria que você tentasse imaginar um momentinho essa cena que está sendo colocada aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que Simão de Cirene, o Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele vem de uma cidade da África e ele tinha um sonho. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente hoje. Simão queria visitar, como todo judeu, Jerusalém. Essa época era a época da Páscoa. E Simão tinha esse sonho, e ele, como era uma pessoa que não era abastada, mas começou então a poupar algum dinheiro para poder algum dia realizar o sonho de ir para Jerusalém e participar da Páscoa, como todo bom judeu. E ele pensou, algum dia eu farei isso, realidade, e juntou os seus dinheirinhos, até que ele conseguiu então pegar uma das caravanas que ia para Jerusalém, e foi a realizar o seu sonho, poder realizar a Páscoa, poder visitar lá Jerusalém. E então, quando ele ia no meio do caminho, ele vê uma multidão perto, vê um grupo de pessoas, soldados, e ele tenta chegar perto daquilo, curioso que ele é, saber o que estava acontecendo. E então naquele momento ele percebe que alguém estava sendo levado lá para crucificar. Estava alguém carregando uma cruz, e ele pensou no seu coração, esse homem deve ser um homem muito ruim, porque para carregar a cruz, lembrem que a cruz naquele momento era a maneira como o Império Romano tinha de castigar o malfeitor. Alguém que tinha feito coisa muito ruim contra o Império, alguém que tinha desobedecido o Império, um malfeitor, alguma pessoa ruim. E aquele, era a curiosidade, ele olhou para lá e viu Jesus, só que ele não sabia quem era aquele homem, apenas ele conseguiu pensar dentro do seu coração, esse homem deve ter feito coisas muito erradas para estar ali, de fato ele deve merecer esse castigo. É o exemplo que o Império está dando, alguém que desobedeceu, alguém que traiu, alguém que fez coisas erradas, mas ele não imaginava que aquilo ia talvez tirar, pelo menos no momento, e interromper a sua viagem, porque no meio de tudo aquela multidão acontece um fato muito interessante, que marca a vida desse homem, mas que no momento ele não compreende. Naquele momento Jesus estava já muito cansado, carregando a cruz, e então um soldado romano diz: ei aí você,
Ele olhou para todo lado, como quando alguém aponta para você e você acha que não é você, você olha para trás, vê para o vizinho, porque não sou eu, com certeza. No meio da multidão, quem é que vai me achar? Mas, ei, você mesmo, eu preciso de você. Mas para quê? Eu preciso para que você ajude a carregar essa cruz. Mas por que eu? Entre tantos milhões que há aqui, entre tantas pessoas, por que eu? Eu vou ajudar um malfeitor a levar a cruz? Eu que tanto poupei, eu vou à minha viagem, olha os meus colegas, a caravana está indo embora, eu não posso não, mas é você. Imagine que momento. Ele não sabia que aquilo ia mudar a sua vida. Ele não sabia que ele iria ajudar alguém a cumprir o plano redentor da humanidade. Porque se Jesus Cristo não tivesse concluído a sua caminhada, se ele não tivesse ido até a cruz, vã seria a nossa fé. E ele sabia disso, Jesus sabia que ele tinha que cumprir. E quantas vezes na nossa caminhada cristã, nós somos chamados para ajudar a esse nobre propósito de poder levar outros também aos pés do Senhor Jesus Cristo. Achamos que estamos muito ocupados, achamos que temos uma série de coisas que nos impedem poder ajudar e anunciar a mensagem da cruz. Porque sem cruz não é possível. Cada vez que a gente se coloca aqui, a gente não olha para a cruz. Não poderíamos nós ter, diríamos assim, não poderíamos nós continuar pregando se nós não pregássemos a mensagem da cruz. E Simão, naquele momento, ele pensou muitas coisas. Ele parou e disse: puxa vida, que coisa! Como é que pode o meu sonho ser interrompido dessa maneira? Como é que eu planejei e o meu plano agora está sendo interrompido por alguém que eu não conheço, por alguém que talvez mereça esse castigo? E aí então ele foi chamado e ele ajudou Jesus a carregar a cruz. E o versículo que nós lemos já são muitos anos depois, onde um descendente dele, chamado Rufo, a gente vê uma saudação para ele. Se você ler mais, com mais detalhe, vai encontrar que a vida daquele homem mudou totalmente pelo fato de ter ajudado Jesus a levar a cruz. Eu queria trazer esse fato para nós. Eu queria trazer esse fato que talvez ele poderia ter pensado, aconteceu, eu fui, como é que se diz em português? Eu fui azarado. Eu que estava na minha caminhada, não devia ter sido chamado para aquilo. Mas foi chamado. E ele ajudou Jesus a levar a cruz. E nós, queridos, quantos de nós estamos ajudando, como eu disse agora, a cumprir o plano redentor de Jesus Cristo? Ele já foi para a cruz, ele já morreu na cruz. Ele já fez tudo o que era necessário fazer. Agora nos comissionou a todos nós a ir por todo mundo e a levar o seu evangelho, a pregar a sua palavra, a fazer discípulos entre as nações, à semelhança de Cristo. E talvez você pode ser esse Simão que está ali, cumprindo os seus sonhos. Mas eu sempre costumo dizer que para realizar a obra de Deus, a gente tem que renunciar a alguma coisa. Quem se coloca no altar tem que renunciar a alguma coisa. Porque o preço que foi pago por Jesus não foi prata, não foi ouro, não foram coisas corruptíveis. Foi sangue. Hoje nós vivemos tempos difíceis. Hoje nós vivemos um evangelho muito superficial, que a gente apenas se lembra de ir para a igreja, talvez porque hoje eu não tinha nada mais a fazer na minha casa, então vou lá para ver o que está acontecendo. Eu vou lá para ver o que tem de novo naquela igreja. Mas a igreja é mais do que isso. A igreja requer compromisso, a igreja requer renúncia, a igreja requer muitas vezes sacrifício. E a igreja trata de pessoas como eu e como você, que estamos aqui todo dia, em procura de ouvir a voz de Deus, em procura de sonhar os sonhos de Deus, em procura de ajudar na obra, e eu diria, na
no maior empreendimento que já foi formulado, o maior empreendimento que um homem pode se engajar, não é o Itaipu, não é os estaleiros, ou qualquer outro projeto que você acha gigantesco. O maior empreendimento que um homem pode se engajar chama-se igreja, porque a igreja trata de pessoas que precisam de uma mão amiga, pessoas que precisam ver em você Jesus Cristo, pessoas que precisam compreender que ainda há esperança. Hoje nós vimos aqui a escola dominical, que coisa maravilhosa. A gente para, se senta ali e observa que um ano passou, um ano de lutas, um ano de esforços, um ano de planejamentos, um ano de pranto, e a gente consegue ver os meninos realizando coisas para Deus, compreendendo a palavra do Senhor, porque é a palavra que muda o homem, é a palavra que transforma o homem, ela que dá uma mudança total na vida, como aconteceu com esse homem Simão. Ele teve um encontro com Jesus, foi um momento difícil na vida de Jesus, mas a vida daquele homem mudou, e por causa disso a sua geração foi abençoada. Por causa daquele momento em que ele não queria, e ele foi porque foi forçado, porque um soldado o chamou, e porque ele não podia desobedecer, senão ele pagaria também com a morte. Ele não foi de boa vontade, mas aquilo mudou a vida dele, mudou a vida da sua família. Jesus continua sendo o mesmo, não mais aquele que carrega a cruz, porque ele já a carregou, mas sim aquele que ressuscitou. E glória a Deus, porque se ele só tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo continua repetindo, vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou, ele vive, ele está sentado à destra do Pai, e ele voltará, não mais como aquele menino que nasceu na manjedoura, e sim como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós como igreja, queridos e amados irmãos, fim de ano sempre é um ano em que a gente para refletir, sempre é um ano em que a gente olha para trás, vê as coisas que alcançamos, vê aquelas que ainda ficaram no caminho. Temos uma assembleia agora, dia 12, quarta-feira, em que você vai ver os relatórios pastorais, os relatórios dos ministérios todos, tudo que a igreja se empenhou esse ano. Seria um momento talvez para você refletir e pensar, será que eu posso esse ano ser um melhor pai? Será que eu posso esse ano ser o melhor marido? Será que esse ano eu posso ser o melhor vizinho? Será que esse ano eu posso ser o melhor colega? Será que esse ano eu posso ser o melhor cristão? Será que esse ano eu posso ser o melhor pastor? Será que esse ano eu vou ser o melhor líder? Será que esse ano eu posso dizer, Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, o ano passado eu não consegui, mas esse ano eu quero sim carregar, eu quero sim ajudar a que esse plano redentor, que já foi formulado, que já foi consumado na cruz, seja realizado na vida daqueles que precisam ouvir que ainda há esperança. Se você ler com calma aqui, você vai ver, nós temos pouco tempo, e eu luto com a questão do tempo, mas poderíamos ver aqui, eu deixo essa tarefa para você pesquisar na Bíblia, só aquele homem que é citado uma vez apenas na Bíblia, e depois vemos citados os seus descendentes, onde Deus os saúda, onde vê que eles estão envolvidos na obra, realizando o trabalho que Deus encomendou. Com certeza aquele homem mudou depois daquele fato, um fato que ele talvez achou enfadonho, ou que truncava os seus sonhos, o sonho dele de poder ir para Jerusalém, poupou muito dinheiro para ir, e no meio do caminho foi interrompido, mas uma interrupção gloriosa, maravilhosa, que transformou a vida dele. Jamais ele pensava que aquele fato daquele homem que ele julgou, que ele viu de longe, e que ele viu sendo maltratado, e ele disse, pode ser que ele mereça mesmo essa situação, mas mesmo assim,
aquele fato a qual ele se recusou e foi forçado, mudou a existência dele, e o seu nome foi colocado aqui nas Sagradas Escrituras, e também foi citado lá em Romanos, os seus descendentes, homens fortes, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos marcar e precisamos deixar legados para os nossos descendentes, para que eles sejam homens corajosos, para que eles possam ser homens que possam viver vidas santas, homens que possam servir ao Senhor. Queridos e amados irmãos, o cristianismo realmente faz a grande diferença. Fez no mundo antigo e faz ainda hoje. Nós não podemos nos acostumar apenas a ser religiosos, e sim ser ferventes no Espírito, servindo ao Senhor com alegria. Eu sempre digo e costumo dizer que é um privilégio servir a Deus. Alguém disse aqui hoje na apresentação, servir a Deus, foi a Aninha que disse, ser um professor de escola dominical é um privilégio. Amados, esse ano talvez você saia com o propósito firme de trazer a sua família para a escola dominical, que acontece todos os domingos a partir das 9 da manhã. E eu lhe garanto, você jamais vai se arrepender de criar os seus filhos aqui na igreja. Quando você não os traz pequenininhos e tenta trazê-los quando eles têm 13, 14, 16, 20 anos, eles não virão mais. E eu sei de muitos nessa condição aqui. Talvez porque não souberam, mas a gente está avisando. Traga o seu filho ainda quando ele é pequeno, mostre para ele o caminho. Essa é a melhor herança que você pode deixar. Eu tenho dito isso para meus filhos. Eu não estou deixando coisas. Não foi possível. Houve renúncia no meio do caminho. Mas eu estou deixando o exemplo. Eu estou deixando para eles a melhor herança. E eles sabem disso. E eu quero chegar no fim da minha caminhada, assim como Simão, o Cirineu. Ele pode depois refletir. Eu não cito mais nada, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Mas se a gente pudesse conversar com ele, ele talvez diria: olha, eu fui realmente escolhido. No meio da multidão, alguém olhou para mim, alguém que nem sabia as consequências eternas que aquele fato iria ter sobre a minha vida. Oh, como foi abençoado aquele soldado, foi usado por Deus, porque no meio de tudo, eu fui apontado para ajudar a carregar a cruz do Mestre. Que privilégio glorioso! Que privilégio glorioso! Estaria disposto a carregar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, para ajudar o Mestre a cumprir a sua função, a ação redentora, e o Mestre cumpriu. Que esse seja o sentimento que haja em mim nesse novo ano, de ser: Deus, eu estou disposto sim a carregar a cruz. Eu estou disposto, se tem aquela música belíssima, né, que fala sobre a cruz. E ele diz no fim que um dia, naquele dia glorioso, eu vou trocar a cruz pela coroa que ele um dia vai me dar. E aí eu poderia dizer: valeu a pena todo o esforço, valeu a pena. Uma vez eu me lembro que alguém disse aqui, alguém falando sobre a questão de levar uma ficha para uma pessoa fazer um cursilho, e é muito tarde, sim, mas é uma alma. É meia-noite, não interessa. Eu vou, pego um táxi, onde for, mas eu levo, porque ele precisa. O dia é hoje, o dia da salvação é hoje. O amanhã não pertence a mim e a você, mas o dia é hoje. Então hoje eu tenho que me levantar com aquele sentimento de fazer a obra, de dizer: Deus, eu estou aqui, fala comigo, eu quero fazer a tua vontade. E a gente participa, às vezes, de reuniões muito longas e tediosas, a gente queria ir embora. Mas o Mestre, ele não recuou a cruz. Você acha que foi fácil levar aquele madeiro sendo açoitado? Você acha que foi fácil passar pelo meio das multidões, sendo escárnio de todo mundo, sendo tratado como um malfeitor? Você acha que foi fácil? Mas Jesus não desistiu da cruz, ele foi até o fim.
E glória a Deus por isso, porque se ele não tivesse ido até o fim, eu não seria hoje um homem livre, eu não seria transportado, e você também não, do império das trevas para o império do Filho do seu amor. Hoje nós somos livres para adorar, livres para servir, livres para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disposto para ir até os confins da terra. Será que estamos dispostos a ir? Será que se a minha hora chega, talvez eu tomarei a reação que Simão teve? Não, eu não quero, porque eu, se eu estava com meus planos tudo organizado, eu paguei, e eu tenho que seguir com a caravana, mas eu fui interrompido aqui, me fizeram descer, e agora a caravana vai embora, e os meus sonhos, e o dinheiro que eu paguei, e o investimento que eu fiz, eu queria ir para Jerusalém. Como é que alguém faz isso comigo? Eu não mereço. Mas Simão, o sirineu, foi tirado da multidão, e hoje o seu nome aparece aqui, e os seus descendentes também aparecem no livro de Romanos, porque ajudou a carregar a cruz. Nós vamos orar agora. Nós vamos realizar a nossa Santa Ceia, é meio-dia. Vamos ficar em pé.